Resolução número 358. De 13 de agosto de 2010. Objetivo: regulamenta o credenciamento de instituições ou entidades públicas ou privadas para o processo de capacitação, qualificação e atualização de profissionais, e de formação, qualificação, atualização e reciclagem de candidatos e condutores e da outras providências. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, usando da competência que lhe conferem os artigos 12º, incisos 1º e 10º, e 156 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, CTBI, conforme o Decreto nº 4.711, de 29 de maio de 2003, que trata da coordenação do Sistema Nacional de Trânsito. Considerando o que dispõe o inciso 6º do artigo 19º e inciso 2º do artigo 22 do Código de Trânsito Brasileiro, e a Lei nº 12.302 de 2 de agosto de 2010. Considerando a necessidade de estabelecer procedimentos uniformes, propor medidas administrativas, técnicas e legislativas e editar normas sobre o funcionamento das instituições e entidades credenciadas pelos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal e registradas no órgão máximo executivo de trânsito da União. Considerando a necessidade de aperfeiçoar os processos de formação, qualificação, atualização, reciclagem e avaliação dos candidatos e condutores, priorizando a defesa da vida e a segurança de todos os usuários do trânsito. Considerando que a eficiência da instrução e formação depende dos meios didático-pedagógicos e preparo adequado dos educadores integrantes das instituições e entidades credenciadas. Considerando a necessidade de promover a articulação e a integração entre as instituições e entidades responsáveis por todas as fases do processo de capacitação, qualificação e atualização de recursos humanos e da formação, qualificação, atualização e reciclagem de candidatos e condutores. Resolve. Artigo 1º. O credenciamento de instituições ou entidades públicas ou privadas para o processo de capacitação, qualificação e atualização de profissionais, e processo de formação, qualificação, atualização e reciclagem de candidatos e condutores obedecerá ao estabelecido nesta resolução. Parágrafo 1º. As atividades exigidas para o processo de formação de condutores serão realizadas exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, ou por instituições ou entidades públicas ou privadas por estes credenciadas para: primeiro, processo de capacitação, qualificação e atualização de profissional para atuar no processo de habilitação de condutores, entidades credenciadas com a finalidade de capacitar diretor-geral, diretor de ensino e instrutor de trânsito para os Centros de Formação de Condutores, CFC, conforme definido no artigo 7º desta resolução, e examinador de trânsito, através de cursos específicos teórico-técnico e de prática de direção. Segundo, processo de formação de condutores de veículos automotores e elétricos, Centros de Formação de Condutores, CFC e unidades das Forças Armadas e Auxiliares que possuírem cursos de formação dirigidos exclusivamente para os militares dessas corporações. Terceiro, processo de atualização e reciclagem de condutores de veículos automotores e elétricos, Centros de Formação de Condutores, CFC. Quinto,
processo de qualificação de condutores em cursos especializados e respectiva atualização, Serviço Nacional de Aprendizagem, Sistema S. Parágrafo 2º. O credenciamento das instituições e entidades, referidas no parágrafo anterior, é específico para cada endereço, intransferível e renovável conforme estabelecido pelo órgão executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal. Dos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal. Artigo 2º. Compete ao órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal credenciar instituições ou entidades para a execução de atividades previstas na legislação de trânsito, na forma estabelecida pelo CONTRAN. Parágrafo único. Os órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, por delegação do Departamento Nacional de Trânsito, são os responsáveis, no âmbito de sua circunscrição, pelo cumprimento dos dispositivos do CTB e das exigências da legislação vigente, devendo providenciar condições organizacionais, operacionais, administrativas e pedagógicas, em sistema informatizado, por meio de rede nacional, para permitir o registro, acompanhamento e controle no exercício das funções exigidas nesta resolução, conforme padrão tecnológico estabelecido pelo órgão máximo executivo de trânsito. Artigo 3º. Constituem atribuições dos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, para o processo de credenciamento, acompanhamento e controle dos entes credenciados. Inciso 1º. Elaborar e revisar periodicamente a distribuição geográfica dos credenciados. Inciso 2º. Credenciar as instituições e entidades que cumprirem as exigências estabelecidas nesta resolução. Inciso 3º. Credenciar os profissionais que atuam nas referidas instituições ou entidades credenciadas, vinculando-os a estas e disponibilizando-lhes senhas pessoais e intransferíveis, de acesso aos sistemas informatizados do órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal. Inciso 4º. Garantir, na esfera de sua competência, o suporte técnico ao sistema informatizado disponível aos credenciados. Inciso 5º. Auditar as atividades dos credenciados, objetivando o fiel cumprimento das normas legais e dos compromissos assumidos, mantendo supervisão administrativa e pedagógica. Inciso 6º. Estabelecer as especificações mínimas de equipamentos e conectividade para a integração dos credenciados aos sistemas informatizados do órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal. Inciso 7º. Definir referências mínimas para. Inciso 7º. Item A. Identificação dos centros de formação de condutores e dos veículos de aprendizagem, devendo a expressão Centro de Formação de Condutores ou a sigla CFC constar na identificação visual. Inciso 7º. Item B. Selecionar o material, equipamentos e ação didática a serem utilizados. Inciso 8º. Estabelecer os procedimentos pertinentes às atividades dos credenciados. Inciso 9º. Apurar irregularidades praticadas por instituições ou entidades e pelos profissionais credenciados, por meio de processo administrativo, aplicando as penalidades cabíveis previstas nesta resolução. Inciso 10º. Elaborar estatísticas para o acompanhamento dos cursos e profissionais das entidades credenciadas. Inciso 11º.
controlar o número total de candidatos por turma proporcionalmente ao tamanho da sala e à frota de veículos do CFC, por meio de sistemas informatizados. Inciso 12º. Manter controle dos registros referentes a conteúdos, frequência e acompanhamento do desempenho dos candidatos e condutores nas aulas teóricas e práticas, contendo no mínimo as seguintes informações. Inciso 12º. Item A. Cursos teóricos. Conteúdo, turma, datas e horários iniciais e finais das aulas, nome e identificação do instrutor, lista de presença com assinatura do candidato ou verificação eletrônica de presença. Inciso 12º. Item B. Cursos práticos. Quilometragem inicial e final da aula, horário de início e término, placa do veículo, nome e identificação do instrutor, ficha de acompanhamento do candidato com assinatura ou verificação eletrônica de presença. Parágrafo único. Os órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal poderão estabelecer exigências complementares para o processo de credenciamento, acompanhamento e controle, desde que respeitadas as disposições desta resolução. Do credenciamento de instituições e entidades. Artigo 4º. Os órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal poderão credenciar entidades, com capacidade técnica comprovada, para exercerem as atividades de formação de diretor-geral, diretor de ensino e instrutor de trânsito para CFC, e de examinador de trânsito, através de cursos específicos teórico-técnico e de prática de direção. Parágrafo 1º. As entidades referidas no caput deste artigo serão credenciadas por período determinado, podendo ser renovado, desde que atendidas as disposições desta resolução. Parágrafo 2º. As entidades, já autorizadas anteriormente pelo DENATRAN até a data de 25 de julho de 2006, em caráter provisório, com a finalidade de capacitar diretor-geral, diretor de ensino e instrutor de trânsito para CFC, e examinador de trânsito, poderão continuar normalmente suas atividades, exclusivamente na localidade da autorização, submetendo-se às exigências do órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal e às disposições desta resolução. Artigo 5º. São exigências mínimas para o credenciamento. Inciso 1º. Requerimento da unidade da instituição dirigido ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal. Inciso 2º. Infraestrutura física e recursos instrucionais necessários para a realização do curso proposto. Inciso 3º. Estrutura administrativa informatizada para a interligação com o sistema de informações do órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal. Inciso 4º. Relação do corpo docente com a titulação exigida no artigo 18º desta resolução. Inciso 5º. Apresentação do plano de curso em conformidade com a estrutura curricular contida no anexo desta resolução. Inciso 6º. Vistoria para comprovação do cumprimento das exigências pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal. Inciso 7º. Publicação do ato de credenciamento e registro da unidade no sistema informatizado do órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal. Inciso 8º.
Participação dos representantes do corpo funcional, em treinamentos efetivados pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, para desenvolver unidade de procedimentos pedagógicos e para operar os sistemas informatizados, com a devida liberação de acessos mediante termo de uso e responsabilidades. Parágrafo único. O credenciamento das entidades credenciadas com a finalidade de capacitar diretor-geral, diretor de ensino e instrutor de trânsito para a CFC, e examinador de trânsito é específico para cada endereço, sendo expedido pelo órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal da circunscrição em que esteja instalado, que o cadastrará no órgão executivo de trânsito da União. Artigo 6º. São atribuições das entidades credenciadas com a finalidade de capacitar diretor-geral, diretor de ensino e instrutor de trânsito para a CFC, e examinador de trânsito, através de cursos específicos teórico-técnico e de prática de direção. Inciso 1º. Atender às exigências das normas vigentes. Inciso 2º. Manter atualizado e em perfeitas condições de uso o material didático pedagógico e acervo bibliográfico. Inciso 3º. Promover a atualização do seu quadro docente. Inciso 4º. Atender às convocações do órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal. Inciso 5º. Manter atualizadas as informações dos cursos oferecidos e do respectivo corpo docente e discente, no sistema informatizado do órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal. Inciso 6º. Manter o arquivo dos documentos pertinentes ao corpo docente e discente por 5 anos conforme legislação vigente. Inciso 7º. Emitir certificado de conclusão do curso. Das instituições credenciadas para formação, atualização e reciclagem de condutores, Centros de Formação de Condutores, CFC. Artigo 7º. As autoescolas a que se refere o artigo 156 do CTB, denominadas Centros de Formação de Condutores, CFC, são empresas particulares ou sociedades civis, constituídas sob qualquer das formas previstas na legislação vigente. Parágrafo 1º. Os CFC devem ter como atividade exclusiva o ensino teórico ou prático visando a formação, atualização e reciclagem de candidatos e condutores de veículos automotores. Parágrafo 2º. Os CFC serão credenciados pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal por período determinado, podendo ser renovado por igual período, desde que atendidas as disposições desta resolução. Parágrafo 3º. Para efeito de credenciamento pelo órgão de trânsito competente, os CFC terão a seguinte classificação. Inciso 1º. A. Ensino teórico técnico. Inciso 2º. B. Ensino prático de direção. E. Inciso 3º. A. Ensino teórico técnico e de prática de direção. Parágrafo 4º. Cada CFC poderá se dedicar ao ensino teórico técnico ou ao ensino prático de direção veicular, ou ainda a ambos, desde que certificado e credenciado para tal. Parágrafo 5º. O CFC só poderá preparar o aluno para o exame de direção veicular se dispuser de veículo automotor da categoria pretendida pelo candidato. Parágrafo 6º. As dependências físicas do CFC deverá ter uso exclusivo para o seu fim. Artigo 8º. São exigências mínimas para o credenciamento de CFC. Inciso 1º. Infraestrutura física. Inciso 1º.
Item A. Acessibilidade conforme legislação vigente. Inciso 1º. Item B. Se para ensino teórico técnico, sala específica para aula teórica, obedecendo ao critério de 1,20 cm por candidato, e 6 metros quadrados, para o instrutor, com medida total mínima de 24 metros quadrados, correspondendo à capacidade de 15 candidatos, sendo que a capacidade total máxima não poderá exceder a 35 candidatos por sala, respeitados os critérios estabelecidos. Mobiliada com carteiras individuais, em número compatível com o tamanho da sala, adequadas para destro e canhoto, além de cadeira e mesa para instrutor. Inciso 1º. Item C. Espaços destinados à diretoria geral, diretoria de ensino, secretaria e recepção. Inciso 1º. Item D. 2. Sanitários, sendo um feminino e o outro masculino, com acesso independente da sala de aula, constante da estrutura física do CFC. Inciso 1º. Item E. Área específica de treinamento para a prática de direção em veículo de 2 ou 3 rodas em conformidade com as exigências da norma legal vigente, podendo ser fora da área do CFC, bem como de uso compartilhado, desde que no mesmo município. Inciso 1º. Item F. Fachada do CFC atendendo às diretrizes de identidade visual, conforme regulamentação específica do órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal. Inciso 1º. Item G. Infraestrutura tecnológica para conexão com o sistema informatizado do órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal. Inciso 2º. Recursos didático-pedagógicos. Inciso 2º. Item A. Quadro para exposição escrita com, no mínimo, 2 metros por 1,20 metros. Inciso 2º. Item B. Material didático ilustrativo. Inciso 2º. Item C. Acervo bibliográfico sobre trânsito, disponível aos candidatos e instrutores, tais como Código de Trânsito Brasileiro, coletânea de legislação de trânsito atualizada e publicações doutrinárias sobre trânsito. Inciso 2º. Item D. Recursos audiovisuais necessários por sala de aula. Inciso 2º. Item E. Manuais e apostilas para os candidatos e condutores. Inciso 3º. Veículos e equipamentos de aprendizagem. Inciso 3º. Item A. Para a categoria A, 2 veículos automotores e 2 rodas, de no mínimo 120 cm3, com câmbio mecânico, não sendo admitida a alteração da capacidade estabelecida pelo fabricante, com, no máximo, 5 anos de fabricação. Inciso 3º. Item B. Para a categoria B, 2 veículos automotores de 4 rodas, exceto o quadriciclo, com câmbio mecânico, com no máximo 8 anos de fabricação. Inciso 3º. Item C. Para a categoria C, um veículo de carga com peso bruto total, PBT de no mínimo 6.000 kg, não sendo admitida a alteração da capacidade estabelecida pelo fabricante, com no máximo 15 anos de fabricação. Inciso 3º. Item D. Para a categoria D, um veículo motorizado, classificado de fábrica, tipo ônibus, com no mínimo 7,20 metros e 20 centímetros, de comprimento, utilizado no transporte de passageiros, com no máximo 15 anos de fabricação. Inciso 3º. Item E.
Para a categoria I, uma combinação de veículos onde o veículo trator deverá ser acoplado a um reboque ou semi-reboque registrado com PBT de no mínimo 6.000 kg e comprimento mínimo de 11 metros, com no máximo 15 anos de fabricação. Inciso 3º. Item F. Um simulador de direção ou veículo estático. Inciso 4º. Recursos humanos. Inciso 4º. Item A. Um diretor-geral. Inciso 4º. Item B. Um diretor de ensino. Inciso 4º. Item C. 2 instrutores de trânsito. Parágrafo 1º. As dependências do CFC devem possuir meios que atendam aos requisitos de segurança, conforto e higiene, às exigências didático-pedagógicas, assim como às posturas municipais vigentes. Parágrafo 2º. Qualquer alteração nas instalações internas do CFC credenciado deve ser previamente autorizada pelo órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, após vistoria para aprovação. Parágrafo 3º. Os veículos de aprendizagem devem estar equipados com duplo comando de freio e embreagem e retrovisor interno extra para uso do instrutor e examinador, além dos equipamentos obrigatórios previstos na legislação. Parágrafo 4º. Os veículos de aprendizagem da categoria A devem estar identificados por uma placa de cor amarela com as dimensões de 30 centímetros de largura e 15 centímetros de altura, fixada na parte traseira, em local visível, contendo a inscrição Motoescola em caracteres pretos. Parágrafo 5º. Os veículos de aprendizagem das categorias B, C, D e I devem estar identificados por uma faixa amarela de 20 centímetros de largura, pintada na lateral ao longo da carroceria, à meia altura, com a inscrição Autoescola na cor preta, sendo que, nos veículos de cor amarela, a faixa deverá ser emoldurada por um filete de cor preta, de no mínimo 1 centímetro, de largura. Parágrafo 6º. Os veículos de aprendizagem devem conter identificação do CFC atendendo às diretrizes de identidade visual, conforme regulamentação específica do órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, vedada a utilização de qualquer outro motivo de inscrição ou informação. Parágrafo 7º. Os veículos destinados à aprendizagem devem ser de propriedade do CFC e estar devidamente registrados e licenciados no município sede do CFC, admitindo-se contrato de financiamento devidamente registrado. Parágrafo 8º. O CFC é responsável pelo uso do veículo destinado à aprendizagem, ainda que fora do horário autorizado para a prática de direção veicular. Parágrafo 9º. O diretor-geral poderá estar vinculado a no máximo 2 CFC, mediante autorização do órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, desde que não haja prejuízo em suas atribuições. Parágrafo 10. O diretor de ensino deverá estar vinculado apenas a um CFC. Artigo 9º. O processo para o credenciamento de centro de formação de condutores constituir-se-á das seguintes etapas. Inciso 1º. Apresentação da seguinte documentação. Inciso 1º. Item A. Requerimento do interessado dirigido ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, acompanhado dos seguintes documentos: carteira de identidade CPF, fotocópia autenticada. Certidão negativa da Vara de Execução Penal do município sede do CFC e do município onde reside.
certidão negativa do registro de distribuição e de execuções criminais referentes à prática de crimes contra os costumes, a fé pública, o patrimônio, a administração pública, privada ou da justiça e os previstos na lei de entorpecentes, expedidas no local de seu domicílio ou residência. Certidão negativa expedida pelo cartório de distribuições cíveis, demonstrando não estar impossibilitado para o pleno exercício das atividades comerciais, insolvência, falência, interdição ou determinação judicial etc., expedidas no local de seu domicílio ou residência. Comprovante de residência. Inciso 1º. Item B. Contrato social, devidamente registrado, com capital social compatível com os investimentos. Inciso 1º. Item C. Certidões negativas de débitos federais, estaduais e municipais. Inciso 1º. Item D. Certidões negativas do FGTS e do INSS. Inciso 1º. Item E. Cartão do CNPJ, inscrição estadual e inscrição municipal. Inciso 1º. Item F. Declaração do S. Proprietário, S. do CFC de que irá dispor de infraestrutura física conforme exigência desta resolução e de normas vigentes. Recursos didático-pedagógicos, com a devida listagem dos mesmos. Veículos de aprendizagem conforme exigência desta resolução. Recursos humanos exigidos nesta resolução, listados nominalmente com a devida titulação. Inciso 2º. Cumpridas as exigências do item E, o interessado será convocado para que, no prazo de até 150 dias, apresente a documentação e as exigências técnicas abaixo relacionadas para a realização da vistoria técnica pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal. Inciso 2º. Item A. Alvará de localização e funcionamento fornecido pelo órgão competente. Inciso 2º. Item B. Cópia da planta baixa do imóvel. Inciso 2º. Item C. Cópia da RAIS da empresa, ou CTPS do corpo funcional. Inciso 2º. Item D. Atestado de vistoria do Corpo de Bombeiros. Inciso 2º. Item E. Relação do S. Proprietário, S. Inciso 2º. Item F. Comprovação da titulação exigida de formação e qualificação do corpo diretivo e instrutores. Inciso 2º. Item G. Apresentação da frota dos veículos identificados conforme artigo 154 do CTB e referências mínimas para identificação estabelecidas pelo órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, com os respectivos certificados de segurança veicular, CSV, referentes à transformação de duplo comando de freios em embreagem para autorização da mudança de categoria. Inciso 2º. Item H. Laudo da vistoria de comprovação do cumprimento das exigências para o credenciamento, realizada pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal. Inciso 3º. Assinatura do termo de credenciamento após o cumprimento das etapas anteriores, com a devida aprovação da vistoria pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal. Inciso 4º. Publicação do ato de credenciamento e registro do CFC no sistema informatizado do órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal. Inciso 5º.
participação do corpo funcional do CFC em treinamentos efetivados pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, para padronizar procedimentos pedagógicos e operar o sistema informatizado, com a devida liberação de acesso mediante termo de uso e responsabilidade. Artigo 10º. Compete a cada CFC credenciado para ministrar os cursos de formação, atualização e reciclagem de condutores. Inciso 1º. Realizar as atividades necessárias ao desenvolvimento dos conhecimentos técnicos, teóricos e práticos com ênfase na construção de comportamento seguro no trânsito, visando a formação, atualização e reciclagem de condutores de veículos automotores, nos termos do CTB e legislação pertinente. Inciso 2º. Buscar a caracterização do CFC como uma unidade de ensino, atendendo integralmente aos padrões estabelecidos pela legislação vigente quanto às instalações físicas, recursos humanos e didáticos, identidade visual, sistema operacional, equipamentos e veículos. Inciso 3º. Cadastrar seus veículos automotores, destinados à instrução prática de direção veicular junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, submetendo-se às determinações estabelecidas nesta resolução e normas vigentes. Inciso 3º. Cadastrar seus veículos automotores, destinados à instrução prática de direção veicular junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, submetendo-se às determinações estabelecidas nesta resolução e normas vigentes. Inciso 4º. Manter o diretor-geral ou diretor de ensino presente nas dependências do CFC, durante o horário de funcionamento. Inciso 5º. Promover a qualificação e atualização do quadro profissional em relação à legislação de trânsito vigente e às práticas pedagógicas. Inciso 6º. Divulgar e participar de campanhas institucionais educativas de trânsito promovidas ou apoiadas pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal. Inciso 7º. Contratar, para exercer as funções de diretor-geral, diretor de ensino e instrutor de trânsito, somente profissionais credenciados junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, providenciando a sua vinculação ao CFC. Inciso 8º. Manter atualizado o planejamento dos cursos de acordo com as orientações do órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal. Inciso 9º. Manter atualizado o banco de dados do órgão executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal, conforme o artigo 3º, inciso 12º desta resolução. Inciso 10º. Manter o arquivo dos documentos pertinentes ao corpo docente e discente por 5 anos conforme legislação vigente. Artigo 11º. Para a renovação do credenciamento, o CFC deverá apresentar índices de aprovação de seus candidatos de, no mínimo, 60% nos exames teóricos e práticos, respectivamente, referentes aos 12 meses anteriores ao mês da renovação do credenciamento. Parágrafo 1º. Para os efeitos da operacionalização do caput deste artigo, o órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal deve estabelecer ações de acompanhamento, controle e avaliação das atividades e dos resultados de cada CFC, de forma sistemática e periódica, emitindo relatórios e oficiando aos responsáveis pelas entidades credenciadas. Parágrafo 2º.
quando o CFC não atingir o índice mínimo estabelecido no caput deste artigo, em períodos que não ultrapassem 3 meses, o órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal deverá solicitar ao diretor de ensino do CFC uma proposta de planejamento para a alteração dos resultados, sanando possíveis deficiências no processo pedagógico. Parágrafo 3º. Persistindo o índice de aprovação inferior ao estabelecido no caput deste artigo, após decorridos 3 meses, os instrutores e os diretores do CFC deverão participar de treinamento de reciclagem e atualização extraordinário sob a responsabilidade do órgão ou entidade executivos de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, das unidades das Forças Armadas e auxiliares que possuírem cursos de formação de condutores. Artigo 12º. As unidades das Forças Armadas e auxiliares que possuírem cursos de formação de condutores, conforme previsto no parágrafo 2º do artigo 152 do CTB, para ministrar estes cursos, deverão credenciar-se junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição, que a registrará junto ao órgão máximo executivo de trânsito da União, atendendo às exigências estabelecidas nesta resolução. Artigo 13º. São exigências mínimas para o credenciamento das unidades das Forças Armadas e auxiliares. Inciso 1º. Requerimento da unidade interessada em ministrar cursos de formação de condutores, dirigido ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal. Inciso 2º. Infraestrutura física e recursos instrucionais necessários para a realização do curso proposto. Inciso 3º. Estrutura administrativa informatizada para interligação com o sistema de informações do órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal. Inciso 4º. Relação dos recursos humanos. Instrutores de trânsito, coordenadores geral e de ensino da corporação, devidamente capacitados nos cursos de instrutor de trânsito e diretor geral e de ensino, credenciados pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal. Inciso 5º. Apresentação do plano de curso em conformidade com a legislação vigente. Inciso 6º. Realização de vistoria para comprovação do cumprimento das exigências pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal. Inciso 7º. Emissão do ato de credenciamento. Inciso 8º. Publicação do ato de credenciamento e registro da unidade militar no sistema informatizado do órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal. Inciso 9º. Participação do corpo funcional da unidade militar em treinamentos efetivados pelo órgão ou entidade executivos de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, para a padronização de procedimentos pedagógicos, operacionais e do sistema informatizado, com a liberação de acesso mediante termo de uso e responsabilidades. Artigo 14º. São atribuições da Unidade das Forças Armadas e Auxiliares, credenciada para ministrar o curso. Inciso 1º. Atender às exigências das normas vigentes, no que se refere ao curso de formação de condutores. Inciso 2º. Manter atualizado o acervo bibliográfico e de material didático pedagógico. Inciso 3º. Promover a atualização técnico-pedagógica do seu quadro docente. Inciso 4º.
Disponibilizar veículos automotores compatíveis com a categoria a que se destina o curso. Inciso 5º. Manter atualizadas as informações dos cursos oferecidos e dos respectivos corpos docente e discente, no sistema do órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal. Inciso 6º. Manter o arquivo dos documentos pertinentes ao corpo docente e discente por 5 anos conforme legislação vigente. Das instituições credenciadas para a qualificação de condutores em cursos especializados, instituições do Serviço Nacional de Aprendizagem Sistema S. Artigo 15º. As instituições do Serviço Nacional de Aprendizagem, credenciadas pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, promoverão a qualificação de condutores e sua respectiva atualização, por meio da oferta de cursos especializados para condutores de veículos de. Artigo 15º. Item A. Transporte de escolares. Artigo 15º. Item B. Transporte de produtos perigosos. Artigo 15º. Item C. Transporte coletivo de passageiros. Artigo 15º. Item D. Transporte de emergência. Artigo 15º. Item E. Outros transportes especializados, na forma regulamentada pelo CONTRAN. Parágrafo único. As instituições referidas no caput deste artigo serão credenciadas por período determinado, podendo ser renovado, desde que atendidas as disposições desta resolução. Artigo 16º. São exigências mínimas para o credenciamento das instituições do Serviço Nacional de Aprendizagem. Inciso 1º. Requerimento da unidade da instituição dirigido ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal. Inciso 2º. Infraestrutura física e recursos instrucionais necessários para a realização do curso proposto. Inciso 3º. Estrutura administrativa informatizada para a interligação com o sistema de informações do órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal. Inciso 4º. Relação do corpo docente com a titulação exigida no artigo 22 desta resolução, e do coordenador geral dos cursos. Inciso 5º. Apresentação do plano de curso em conformidade com a estrutura curricular exigida nesta resolução. Inciso 6º. Realização de vistoria para comprovação do cumprimento das exigências pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal. Inciso 7º. Emissão do ato de credenciamento. Inciso 8º. Publicação do ato de credenciamento e registro da unidade do Sistema S no sistema informatizado do órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal. Inciso 9º. Participação do corpo funcional em treinamentos efetivados pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, para a padronização de procedimentos pedagógicos e operacionais do sistema informatizado, com a devida liberação de acesso mediante termo de uso e responsabilidade. Artigo 17º. São atribuições de cada unidade das instituições do Serviço Nacional de Aprendizagem, credenciada para ministrar cursos especializados. Inciso 1º. Atender às exigências das normas vigentes. Inciso 2º. Manter atualizado o acervo bibliográfico e de material didático pedagógico. Inciso 3º. Promover a atualização do seu quadro docente. Inciso 4º.
atender às convocações do órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal. Inciso 5º. Manter atualizadas as informações dos cursos oferecidos e dos respectivos corpos docente e discente, no sistema informatizado do órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal. Inciso 6º. Manter o arquivo dos documentos pertinentes aos corpos docente e discente por 5 anos conforme legislação vigente. Dos profissionais das entidades credenciadas com a finalidade de capacitar diretor-geral, diretor de ensino e instrutor de trânsito para o CFC, e examinador de trânsito. Artigo 18º. São exigências para os profissionais destas instituições. Inciso 1º. Curso superior completo, pós-graduação lato sensu e experiência na área de trânsito, quando coordenador geral. Inciso 2º. Curso superior completo, cursos relacionados ao tema de sua disciplina e curso específico trânsito, quando membro do corpo docente. Dos Centros de Formação de Condutores, CFC, artigo 19º. São exigências para o exercício das atividades dos profissionais destas instituições. Inciso 1º. Diretor-geral e diretor de ensino. Inciso 1º. Item A. No mínimo 21 anos de idade. Inciso 1º. Item B. Curso superior completo. Inciso 1º. Item C. Curso de capacitação específica para a atividade. Inciso 1º. Item D. No mínimo 2 anos de habilitação. Inciso 2º. Instrutor de trânsito. Inciso 2º. Item A. No mínimo 21 anos de idade. Inciso 2º. Item B. Curso de ensino médio completo. Inciso 2º. Item C. No mínimo 1 ano na categoria D. Inciso 2º. Item D. Não ter sofrido penalidade de cassação de CNH. Inciso 2º. Item E. Não ter cometido nenhuma infração de trânsito de natureza gravíssima nos últimos 60 dias. Inciso 2º. Item F. Curso de capacitação específica para a atividade e curso de direção defensiva e primeiros socorros. Parágrafo único. Para credenciamento junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, os profissionais referidos neste artigo deverão apresentar. Parágrafo único. Item A. Carteira Nacional de Habilitação válida. Parágrafo único. Item B. Cadastro de pessoa física, CPF. Parágrafo único. Item C. Diploma ou certificado de escolaridade expedido por instituição de ensino devidamente credenciada pelo órgão competente. Parágrafo único. Item D. Certificado de conclusão do curso específico de capacitação para a atividade. Parágrafo único. Item E. Comprovante de residência. Parágrafo único. Item F. Contrato de trabalho com o CFC devidamente anotado na carteira de trabalho e previdência social. Parágrafo único. Item G. Certidão negativa do registro de distribuição e de execuções criminais referentes às práticas de crimes contra os costumes, fé pública, patrimônio, a administração pública, privada ou da justiça e os previstos na lei de entorpecentes, expedidas no local de seu domicílio ou residência. Das unidades das Forças Armadas e Auxiliares. Artigo 20º.
As exigências para o exercício da atividade de instrutor de trânsito e de coordenadores geral e de ensino e respectiva documentação para credenciamento junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal são as referidas nos incisos 1º e 2º do artigo 19º desta Resolução. Dos instrutores não vinculados a um centro de formação de condutores. Artigo 21. A instrução de prática de direção veicular para a obtenção da CNH poderá ser realizada por instrutores de trânsito não vinculados a um CFC, mediante prévia autorização do órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, nas localidades que não contarem com um CFC. Parágrafo 1º. O instrutor não vinculado deverá atender às exigências previstas para o instrutor de trânsito, conforme inciso 2º do artigo 19º. Parágrafo 2º. O instrutor de prática de direção veicular não vinculado só poderá instruir um candidato a cada período de 6 meses. Parágrafo 3º. Os órgãos executivos de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal devem conceder a autorização para instrutor não vinculado, por candidato, com vistas ao registro e à emissão da licença para a aprendizagem de direção veicular, LADV. Parágrafo 4º. Os órgãos executivos de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal devem manter atualizados os cadastros de instrutores de direção veicular não vinculados, em suas respectivas circunscrições. Parágrafo 5º. O veículo eventualmente utilizado pelo instrutor não vinculado, quando autorizado, deverá observar o disposto no parágrafo único do artigo 154 do CTB. Das instituições do Serviço Nacional de Aprendizagem Sistema S. Artigo 22. São exigências para os profissionais destas instituições. Inciso 1º. Quando na função de coordenador geral. Inciso 1º. Item A. Mínimo de 21 anos de idade. Inciso 1º. Item B. Curso superior completo. Inciso 1º. Item C. Curso de capacitação específico exigido para diretor-geral de CFC. Inciso 1º. Item D. 2 anos de habilitação. Inciso 2º. Quando na função de coordenador de ensino. Inciso 2º. Item A. Mínimo de 21 anos de idade. Inciso 2º. Item B. Curso superior completo. Inciso 2º. Item C. Curso de capacitação específico exigido para diretor de ensino de CFC. Inciso 2º. Item D. 2 anos de habilitação. Parágrafo único. Para credenciamento junto ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, os coordenadores, geral e de ensino, deverão apresentar. Parágrafo único. Item A. Carteira de identidade. Parágrafo único. Item B. Cadastro de pessoa física, CPF. Parágrafo único. Item C. Documento comprobatório de conclusão de curso superior devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação. Parágrafo único. Item D. Certificado de conclusão de curso de diretor-geral ou de diretor de ensino em instituição credenciada pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal. Parágrafo único. Item E. CNH válida. Artigo 23. São exigências para os instrutores de cursos especializados previstos na legislação vigente. Inciso 1º. No mínimo 21 anos de idade. Inciso 2º. Nível médio completo. Inciso 3º.
Curso de capacitação para instrutor especializado. Inciso 4º. 1 anos de habilitação em categoria compatível com as exigidas para o curso especializado em que atua. Inciso 5º. Não ter sofrido penalidade de suspensão do direito de dirigir ou cassação de CNH e não ter cometido nenhuma infração de trânsito de natureza gravíssima nos últimos 12 meses. Parágrafo 1º. Para credenciamento junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, o instrutor de curso especializado deverá apresentar. Parágrafo 1º. Item A. Carteira Nacional de Habilitação válida. Parágrafo 1º. Item B. Cadastro de Pessoa Física, CPF. Parágrafo 1º. Item C. Certificado de conclusão de curso médio devidamente reconhecido. Parágrafo 1º. Item D. Certificado de conclusão do curso de instrutor especializado na área de atuação. Parágrafo 1º. Item E. Certidão negativa da Vara de Execução Criminal do município onde residem e do local onde pretendem atuar. Parágrafo 2º. As entidades que, quando da publicação da Resolução nº 168 de 2004, se encontravam credenciadas para ministrar exclusivamente cursos especializados, têm assegurada a continuidade do exercício de suas atividades, devendo. Parágrafo 2º. Item A. Efetuar recadastramento junto ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, renovando a cada 2 anos. Parágrafo 2º. Item B. Cumprir as exigências previstas nos artigos 22 e 23 desta resolução. Dos examinadores de trânsito. Artigo 24. São exigências mínimas para o exercício da atividade de examinador de trânsito, observadas as disposições contidas no artigo 152 do CTB. Inciso 1º. No mínimo 21 anos de idade. Inciso 2º. Curso superior completo. Inciso 3º. 2 anos de habilitação compatível com a categoria a ser examinada. Inciso 4º. Não ter sofrido penalidade de suspensão do direito de dirigir ou cassação de CNH e não ter cometido nenhuma infração de trânsito de natureza gravíssima nos últimos 12 meses. Inciso 5º. Curso para examinador de trânsito. Parágrafo 1º. Para serem designados pela autoridade executiva de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, os profissionais referidos neste artigo deverão apresentar. Parágrafo 1º. Item A. Carteira Nacional de Habilitação válida. Parágrafo 1º. Item B. Cadastro de Pessoa Física, CPF. Parágrafo 1º. Item C. Certificado de conclusão de curso superior devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação. Parágrafo 1º. Item D. Certificado de conclusão do curso específico de capacitação para a atividade. Parágrafo 1º. Item E. Comprovante de residência. Parágrafo 1º. Item F. Certidão negativa da Vara de Execução Criminal do município onde reside e do local onde pretende atuar. Parágrafo 2º. As exigências para o exercício da atividade de examinador de trânsito nas unidades das Forças Armadas e Auxiliares e respectiva documentação para credenciamento junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, são as referidas no parágrafo 1º deste artigo. Dos profissionais que atuam nos processos de capacitação, formação, qualificação, especialização, atualização e reciclagem de candidatos a CNH e condutores.
Artigo 25. São atribuições dos profissionais que atuam nos processos de capacitação, formação, qualificação, especialização, atualização e reciclagem de recursos humanos, candidatos e condutores. Inciso 1º. O instrutor de trânsito é o responsável direto pela formação, atualização e reciclagem de candidatos e de condutores e o instrutor de cursos especializados, pela qualificação e atualização de condutores, competindo-lhes. Inciso 1º. Item A. Transmitir aos candidatos os conteúdos teóricos e práticos exigidos pela legislação vigente. Inciso 1º. Item B. Tratar os candidatos com urbanidade e respeito. Inciso 1º. Item C. Cumprir as instruções e os horários estabelecidos no quadro de trabalho da instituição. Inciso 1º. Item D. Utilizar crachá de identificação com foto, quando no exercício da função que será fornecido pelo órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal. Inciso 1º. Item E. Frequentar cursos de aperfeiçoamento ou de atualização determinados pelo órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal. Inciso 1º. Item F. Acatar as determinações de ordem administrativa e pedagógica estabelecidas pela instituição. Inciso 1º. Item G. Avaliar se o candidato está apto a prestar exame de direção veicular após o cumprimento da carga horária estabelecida. Inciso 2º. O diretor-geral é o responsável pela administração e o correto funcionamento da instituição, competindo-lhe, além de outras atribuições determinadas pelo órgão máximo executivo de trânsito da União. Inciso 2º. Item A. Estabelecer e manter as relações oficiais com os órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito. Inciso 2º. Item B. Administrar a instituição de acordo com as normas estabelecidas pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal. Inciso 2º. Item C. Decidir, em primeira instância, sobre os recursos interpostos ou reclamações feitas por candidato ou condutor contra qualquer ato julgado prejudicial, praticado nas atividades escolares. Inciso 2º. Item D. Dedicar-se à permanente melhoria do ensino, visando a conscientização das pessoas que atuam no complexo do trânsito. Inciso 2º. Item E. Praticar todos os atos administrativos necessários à consecução das atividades que lhe são próprias e possam contribuir para a melhoria do funcionamento da instituição. Inciso 2º. Item F. Assinar, em conjunto com o diretor de ensino, os certificados de conclusão de cursos de formação, atualização e reciclagem, com a identificação da assinatura. Inciso 2º. Item G. Aplicar as penalidades administrativas ao pessoal que lhe é subordinado, nos termos desta resolução. Inciso 2º. Item H. Manter, em local visível, tabela de preços dos serviços oferecidos. Inciso 2º. Item I. Comunicar, por escrito, ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal ausências e impedimentos, por motivo de força maior, podendo ser autorizada a sua substituição pelo diretor de ensino, por um prazo de até 30 dias. Inciso 2º. Item J. Ministrar aulas, em casos excepcionais, quando da substituição de instrutores, mediante autorização do órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal. Inciso 2º. Item K. Comunicar, no prazo de 48
48 horas, ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal o desligamento de qualquer um de seus instrutores ou diretores. Inciso 2º. Item L. Frequentar cursos de aperfeiçoamento ou de atualização determinados pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal. Inciso 3º. O diretor de ensino é o responsável pelas atividades escolares da instituição, competindo-lhe, dentre outras atribuições determinadas pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal. Inciso 3º. Item A. Orientar os instrutores no emprego de métodos, técnicas e procedimentos didático-pedagógicos, dedicando-se à permanente melhoria do ensino. Inciso 3º. Item B. Disponibilizar informações dos cursos e dos respectivos corpos docente e discente nos sistemas informatizados do órgão ou entidade executivos do Estado ou do Distrito Federal. Inciso 3º. Item C. Manter e arquivar documentos pertinentes aos corpos docente e discente por 5 anos. Inciso 3º. Item D. Organizar o quadro de trabalho a ser cumprido pelos instrutores. Inciso 3º. Item E. Acompanhar, controlar e avaliar as atividades dos instrutores a fim de assegurar a eficiência do ensino. Inciso 3º. Item F. Representar o diretor-geral junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, quando este se encontrar impedido por quaisquer motivos, desde que previamente comunicado a estes órgãos. Inciso 3º. Item G. Ministrar aulas teóricas, em casos excepcionais, quando da substituição de instrutores, mediante autorização do órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal. Inciso 3º. Item H. Frequentar cursos de aperfeiçoamento ou de atualização determinados pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal. Inciso 5º. O examinador de trânsito é o responsável pela realização dos exames previstos na legislação, competindo-lhe. Inciso 5º. Item A. Avaliar os conhecimentos e as habilidades dos candidatos e condutores para a condução de veículos automotores. Inciso 5º. Item B. Tratar os candidatos e condutores com urbanidade e respeito. Inciso 5º. Item C. Cumprir as instruções e os horários estabelecidos pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal. Inciso 5º. Item D. Utilizar crachá de identificação com foto, emitido pela autoridade responsável do órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, quando no exercício da função. Inciso 5º. Item E. Frequentar cursos de aperfeiçoamento ou de atualização determinados pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal. Do funcionamento das entidades credenciadas. Artigo 26. Todas as entidades credenciadas devem celebrar contrato de prestação de serviços com o candidato, contendo as especificações do curso quanto a período, horário, condições, frequência exigida, prazo de validade do processo, valores e forma de pagamento. Parágrafo único. A exigência de celebração do contrato de prestação de serviço não se aplica às unidades das Forças Armadas e auxiliares. Artigo 27. Os horários de realização das aulas serão regulamentados pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal. Parágrafo único.
A carga horária diária máxima permitida nos cursos teóricos é de 10 horas, aula e, no curso de prática de direção veicular, 3 horas, aula, sendo, no máximo, 2 aulas práticas consecutivas por candidato ou condutor. Artigo 28. As entidades que permanecerem inativas por um período superior a 90 dias poderão ter o credenciamento cancelado pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, excetuando-se as unidades das Forças Armadas e auxiliares. Parágrafo único. A instituição ou entidade que tiver seu credenciamento cancelado, somente poderá retornar às atividades, mediante um novo processo de credenciamento. Das infrações e penalidades. Artigo 29. Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de suas circunscrições, fiscalizar as entidades públicas ou privadas por eles credenciadas. Artigo 30. As irregularidades deverão ser apuradas por meio de processo administrativo, e penalizadas de acordo com o estabelecido nesta resolução. Artigo 31. São consideradas infrações de responsabilidade das instituições ou entidades e do diretor-geral, credenciados pelos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no que couber. Inciso 1º. Negligência na fiscalização das atividades dos instrutores, nos serviços administrativos de sua responsabilidade direta, bem como no cumprimento das atribuições previstas nesta resolução e normas complementares do órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal. Inciso 2º. Deficiência técnico-didática da instrução teórica ou prática. Inciso 3º. Aliciamento de candidatos por meio de representantes, corretores, prepostos e similares. E publicidade em jornais e outros meios de comunicação, mediante oferecimento de facilidades indevidas ou ilícitas. Inciso 4º. Prática de ato de improbidade contra a fé pública, contra o patrimônio ou contra a administração pública ou privada. Artigo 32. Será considerada a infração de responsabilidade específica do diretor de ensino. Inciso 1º. Negligência na orientação e fiscalização das atividades dos instrutores, nos serviços administrativos de sua responsabilidade direta, bem como no cumprimento das atribuições previstas nesta resolução e normas complementares dos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal. Inciso 2º. Deficiência no cumprimento da programação estabelecida para o curso S. Inciso 3º. Prática de ato de improbidade contra a fé pública, contra o patrimônio ou contra a administração pública ou privada. Artigo 33. As infrações previstas para os coordenadores das entidades públicas ou privadas, das unidades do Serviço Nacional de Aprendizagem e das unidades das Forças Armadas e auxiliares, credenciadas para ministrar os cursos referidos nesta resolução, são as mesmas constantes dos artigos 31 e 32, respectivamente. Artigo 34. São consideradas infrações de responsabilidade específica do instrutor e do examinador. Inciso 1º. Negligência na transmissão das normas constantes da legislação de trânsito, conforme estabelecido no quadro de trabalho, bem como o cumprimento das atribuições previstas nesta resolução e normas complementares do órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal. Inciso 2º.
falta de respeito aos candidatos. Inciso 3º. Deixar de orientar corretamente os candidatos no processo de aprendizagem. Inciso 4º. Deixar de portar o crachá de identificação como instrutor ou examinador habilitado, quando a serviço. Inciso 5º. Prática de ato de improbidade contra a fé pública, contra o patrimônio ou contra a administração pública ou privada. Inciso 6º. Realizar propaganda contrária à ética profissional. Inciso 7º. Obstar ou dificultar a fiscalização do órgão executivo de trânsito estadual ou do Distrito Federal. Artigo 35. As penalidades serão aplicadas pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal responsável pelo credenciamento, após decisão fundamentada. Artigo 36. As instituições e entidades e os profissionais credenciados que agirem em desacordo com os preceitos desta resolução estarão sujeitos às seguintes penalidades, conforme a gravidade da infração. Inciso 1º. Advertência por escrito. Inciso 2º. Suspensão das atividades por até 30 dias. Inciso 3º. Suspensão das atividades por até 60 dias. Inciso 4º. Cassação do credenciamento. Parágrafo 1º. A penalidade de advertência por escrito será aplicada no primeiro cometimento das infrações referidas nos incisos 1º e 2º do artigo 31, incisos 1º e 2º do artigo 32 e incisos 1º, 2º, 3º e 4º do artigo 34. Parágrafo 2º. A penalidade de suspensão por até 30 dias será aplicada na reincidência da prática de qualquer das infrações previstas nos incisos 1º e 2º do artigo 31, incisos 1º e a 2º do artigo 32 e incisos 1º, 2º, 3º e 4º do artigo 34 ou quando do primeiro cometimento da infração tipificada no inciso 3º do artigo 31. Parágrafo 3º. A penalidade de suspensão por até 60 dias será imposta quando já houver sido aplicada a penalidade prevista no parágrafo anterior nos últimos 5 anos. Parágrafo 4º. O período de suspensão será aplicado proporcionalmente à natureza e à gravidade da falta cometida. Parágrafo 5º. Durante o período de suspensão, a entidade e os profissionais credenciados que forem penalizados não poderão realizar suas atividades. Parágrafo 6º. A penalidade de cassação será imposta quando já houver sido aplicada a penalidade prevista no parágrafo 3º, ou quando do cometimento das infrações tipificadas no inciso 4º do artigo 31, inciso 3º do artigo 32 e inciso 5º do artigo 34. Parágrafo 7º. Decorridos 5 anos da aplicação da penalidade ao credenciado, esta não surtirá mais efeitos como o registro de reincidência para novas penalidades. Parágrafo 8º. Na hipótese de cancelamento do credenciamento por aplicação da penalidade de cassação, somente após 5 anos, poderá a entidade requerer um novo credenciamento do processo administrativo. Artigo 37. O processo administrativo será iniciado pela autoridade de trânsito, de ofício ou mediante representação, visando a apuração de irregularidades praticadas pelas instituições e profissionais credenciados pelo órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal, observando o princípio da ampla defesa e do contraditório. Parágrafo 1º.
Em caso de risco iminente, a administração pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado. Parágrafo 2º. O representado será notificado da instauração do processo administrativo. Artigo 38. A autoridade, de ofício ou a requerimento do representado, poderá determinar a realização de perícias ou de quaisquer outros atos necessários à elucidação dos fatos investigados. Artigo 39. Concluída a instrução, o representado terá o prazo de 10 dias para apresentar defesa escrita, contados do recebimento da notificação. Artigo 40. Após o julgamento, a autoridade de trânsito notificará o representado da decisão. Parágrafo único. Da decisão da autoridade de trânsito caberá recurso à autoridade superior no prazo de 30 dias. Artigo 41. Aplicam-se subsidiariamente ao processo administrativo, no que couber, as disposições da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Das disposições gerais e transitórias. Artigo 42. As diretrizes, disposições gerais e estrutura curricular básica dos cursos para a capacitação e atualização dos profissionais para atuar na formação, atualização, qualificação e reciclagem de candidatos e condutores fazem parte do anexo desta resolução. Artigo 43. É vedada a todas as entidades credenciadas a transferência de responsabilidade ou a terceirização das atividades para as quais foram credenciadas. Artigo 44. As informações sobre o processo de formação dos profissionais, dos candidatos e condutores referidos nesta resolução, deverão estar contempladas em módulo do Registro Nacional de Condutores Habilitados, RENAHT, no prazo de até 360 dias, a partir da data de entrada em vigor desta resolução. Artigo 45. O órgão máximo executivo de trânsito da União estabelecerá os procedimentos para a operacionalização da integração dos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, com as seguintes finalidades. Inciso 1º. Definir padrões de qualidades e procedimentos de monitoramento e avaliação dos processos de capacitação, qualificação e atualização de profissionais, e de formação, qualificação, atualização e reciclagem de candidatos e condutores. Inciso 2º. Permitir a disseminação de práticas e experiências bem-sucedidas na área de educação de trânsito. Inciso 3º. Padronizar e desenvolver os procedimentos didáticos básicos, assegurando a boa formação do condutor. Inciso 4º. Integrar todos os procedimentos e as informações quanto à formação, habilitação e desempenho de candidatos, permitindo, simultaneamente, o acompanhamento das entidades e organizações formadoras e fiscalizadoras. Artigo 46. É assegurado o direito ao exercício da profissão aos instrutores de trânsito que já estejam credenciados nos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal até a entrada em vigor da Lei nº 12.302, de 2 de agosto de 2010. Parágrafo 1º. Os demais profissionais que já estejam credenciados junto aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal terão o prazo de 5 anos para adequação às exigências estabelecidas nesta resolução, observado o disposto no artigo 152 do CTB. Parágrafo 2º.
para fins de credenciamento junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado e do Distrito Federal, serão aceitos os certificados de cursos concluídos até a data da entrada em vigor desta resolução. Artigo 47. As instituições ou entidades já credenciadas pelos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal terão o prazo de até um ano para adequação às exigências da infraestrutura física estabelecidas nesta resolução. Artigo 48. Os instrutores e examinadores de trânsito, credenciados pelos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, serão periodicamente avaliados em exame nacional, na forma da Resolução nº 321 de 2009 do CONTRAN. Artigo 49. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as resoluções números 74 de 1998 e 198 de 2006 do CONTRAN e as disposições contrárias.